Amém, meus irmãos, boa noite. Estamos iniciando mais uma devocional online aqui do nosso canal no YouTube. Quero dizer que é uma alegria ter você conosco, nos acompanhando mais uma vez aqui em nossas devocionais. Pedimos mais uma vez que você venha compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas venham ser abençoadas. Amém? Hoje, meus irmãos, a nossa devocional vai estar lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao 12. Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao 12. E antes de nós lermos, eu queria que, juntamente comigo, nós viéssemos fazer uma oração, pedir para que Deus viesse nos abençoar nesse momento e viesse abrir os nossos corações para receber da palavra dele, para que a nossa mente, o nosso entendimento venha entender aquilo que ele revela em sua palavra. Amém? Oremos. Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, em podermos aprender da tua palavra, em poder, Deus, ter a oportunidade, Deus, em abrir ela e meditar, Deus, em tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos usar, venha abrir o nosso coração, para que venhamos entender dela, para que venhamos aprender dela nesse momento. Que a tua palavra, Senhor, venha penetrar em nossos corações e fazer transformações em nossas vidas. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos ao Senhor, louvamos ao Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 12. Amém? O texto vai dizer assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, e afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino ele dizia: Escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto. A semente brotou, cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: A vocês é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e sejam perdoados. Amém? Meus irmãos, uma das maneiras que Jesus usou para revelar as verdades do reino de Deus às pessoas foram as parábolas. Por meio das parábolas, meus irmãos, Jesus ele revelou grandes verdades ao mundo, verdades sobre ele mesmo e também verdades sobre o reino do céu. Porém, meus irmãos, Jesus ele podia muito bem ter usado a maneira convencional para ensinar essas verdades. Ele poderia não ter usado as parábolas e ter sido mais direto em seus ensinos, mas ele assim não fez. Aí surge a pergunta: então por que Jesus ele não ensinou da maneira convencional e ensinou por meio das parábolas? Por que Jesus ele fez isso? Nesse texto, meus irmãos, que nós lemos, nós vemos o porquê. O porquê que Jesus ele não ensinou de maneira convencional e o porquê que ele usou as parábolas.
para revelar as verdades do reino de Deus. E é nisso que nós iremos meditar, o porquê que Jesus usou as parábolas. O verso 1, a partir do verso 1, o texto vai dizer assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. O verso 1 do versículo 4 é assim que Marcos registra. E o texto, meus irmãos, escrito por Marcos, ele começa dizendo que Jesus, mais uma vez, estava perto das margens do mar da Galileia. E diz também que uma multidão se reuniu em volta de Jesus. Então, por haver uma multidão, Jesus, vendo aquela multidão, Jesus ele usa um barquinho. Ele vai para um barquinho que estava dentro da água para ficar um pouco distante da multidão e não correr o risco dele ser esmagado, como nós vemos lá no capítulo 3, onde Jesus ele faz essa mesma coisa. Ele pede um barquinho para não ser esmagado pela multidão. E nesse barquinho, onde Jesus ele usa de palanque, onde ele usa de palco, ele começa a ensinar aquelas pessoas. E para ensinar aquelas pessoas, Jesus ele não usa o modo convencional de ensino. Não, ele usa as parábolas, ele ensina por meio da parábola. Que é uma maneira, meus irmãos, a parábola é uma maneira de você ensinar algum tema, algum assunto com comparações, você fazer comparações e histórias verdadeiras ou fictícias, usando os elementos do cotidiano das pessoas em quem você quer ensinar, a quem você fala. Porém, o uso das parábolas não foi inventado por Jesus. Jesus ele não foi a primeira pessoa, não foi ele que criou essa maneira de ensinar, não foi ele que criou e nem foi o primeiro a ensinar por parábolas. Ele não foi o primeiro a ensinar dessa maneira. Mas o uso das parábolas, meus irmãos, era comum naquela época. Era comum entre os rabinos. Os rabinos, os doutores da lei, quando eles ensinavam os seus discípulos, as outras pessoas, eles usavam desse artifício, eles faziam comparações, contavam histórias verdadeiras ou fictícias para trazer ensino àquelas pessoas. Jesus ele faz isso. Jesus, meus irmãos, ele usa desse artifício de ensino, ele usa essa maneira de ensinar, e por meio dela, meus irmãos, por meio das parábolas, Jesus ele ilustra as verdades, grandes verdades a respeito dele, verdades a respeito da salvação e verdades também a respeito do reino de Deus. E a primeira parábola, meus irmãos, que o Evangelho de Marcos registra, que Jesus conta, é a parábola do semeador que saiu para semear. Vamos ler essa parábola? O texto vai dizer assim, versículo 3. Escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou. Porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou, verso 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, meus irmãos, ao contar essa história, ao contar essa parábola, ele diz inicialmente, escutem. É isso que Jesus ele fala antes de contar a parábola do semeador. Escutem. Ele chama a atenção daquelas pessoas, meus irmãos, para que prestassem atenção naquilo que Jesus iria ensinar, naquilo que ele iria dizer. E conta uma história com elementos que eram comuns para aquelas pessoas, elementos da agricultura. Ele usa esses elementos da agricultura. E aquela nação, a nação de Israel, naquela época, era uma nação
majoritariamente agrícola. As pessoas entendiam de agricultura. E nessa história, meus irmãos, que ele conta, nós vemos um agricultor que sai para plantar, que sai para semear, mas que ao jogar as suas sementes, ao sair semeando as suas sementes caíram em diferentes tipos de solo. As sementes não caiu somente em terra boa, não somente caiu em terra boa para a planta crescer e dar fruto. Primeiro vemos que o agricultor, meus irmãos, quando estava jogando as suas sementes, uma parte das sementes cai na beira do caminho, que é um caminho duro, um terreno duro, um chão duro. Ele diz que outra parte também caiu em um terreno rochoso, onde não havia muita profundidade de terra boa, e embaixo dessa terra era rocha. E outra parte ele diz que caiu entre os espinhos. E por último, a semente caiu em terra boa, onde não era um solo duro como o do caminho, não era um solo rochoso e nem cheio de espinho, era terra boa e por isso produziu frutos. E depois que ele conta essa parábola, depois que Jesus usa essa história, a história com elementos que aquelas pessoas conheciam, Jesus ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É isso que Jesus diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais uma vez, meus irmãos, Jesus alerta aquelas pessoas para que elas prestassem atenção, pois aquilo que ele havia acabado de falar, por aquilo que ele havia acabado de ensinar, meus irmãos, por meio daquela parábola, era algo muito importante. Era algo que eles precisavam saber, que eles precisavam aprender, e de fato era. A parábola, meus irmãos, do semeador que Jesus contou, fala a respeito do coração humano e mostra como os diferentes tipos de corações, os diferentes tipos de pessoas, como essas pessoas, elas recebem a palavra de Deus, recebem essa semente em seus corações. E para falar disso, ele compara os diferentes corações com uma imagem, com diferentes tipos de solo, que era uma imagem que aquelas pessoas conheciam, sabiam que era. Ele usa algo comum àquelas pessoas para ilustrar uma verdade importante que aquelas pessoas precisavam saber. Mas o interessante, meus irmãos, é que depois de Jesus ele dizer essas coisas, depois de Jesus ele trazer esse ensino, algumas pessoas começaram a questionar sobre a parábola, sobre aquilo que ele havia contado, ensinado por meio daquela história. O verso 10 vai dizer assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Quando a multidão foi embora, quando a multidão dispersou, havia ficado Jesus, os apóstolos e algumas pessoas com eles. Algumas pessoas, além dos apóstolos, ficaram ali juntamente com Jesus. E essas pessoas, meus irmãos, que ficaram com Jesus e os apóstolos, questionaram sobre as parábolas. E em seu questionamento, eles perguntaram inicialmente, certamente, o que significava a parábola que Jesus ele havia contado. Vemos isso, pois a partir do verso 13, Jesus ele traz a explicação da parábola. Mas também, meus irmãos, eles perguntaram o porquê. O porquê que Jesus ensinou dessa maneira. O porquê que Jesus ele não ensinou da maneira clara, da maneira convencional, e preferiu ensinar por meio das parábolas, por meio de uma história. Nós percebemos isso, meus irmãos, pela maneira que Jesus ele responde àquelas pessoas. Nós percebemos esse questionamento na resposta a Jesus. Jesus ele mostra, meus irmãos, que ensinou por parábolas por dois motivos. Nós vemos esses dois motivos a partir do verso 11, no versículo 11 e 12. Jesus disse a eles, verso 11: a vocês é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam.
para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Esses são os motivos que Jesus diz, que diz as parábolas. Primeiro ele diz que a vocês é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Jesus ele mostra, meus irmãos, que fala por parábolas, porque para aquelas pessoas que criam nele, que acreditavam nele, era dado a essas pessoas o conhecimento das verdades do reino de Deus por meio das parábolas que ele contava. Quando Jesus se refere a vocês, ele está se referindo aos apóstolos e também àquelas pessoas que não foram embora com a multidão, que haviam permanecido ali com Jesus Cristo, por elas seguirem Jesus de fato e não procurarem Jesus por causa dos milagres, as bênçãos, como as multidões faziam. Eram pessoas que verdadeiramente acreditavam que Jesus era o Messias. E então ele fala para essas pessoas que de fato criam nele, que acreditavam que ele era o Messias, e no ensino que ele trazia, ele fala para essas pessoas que por meio das parábolas, ele estava dando a elas o conhecimento das verdades do reino de Deus por meio das parábolas. Jesus revelava a essas pessoas, por meio das parábolas, as verdades do reino de Deus. Ele estava revelando àqueles que seguiam ele, meus irmãos, àqueles que criam nele, as verdades de seu reino, por meio dessa maneira de ensinar, por meio de exemplos e histórias com elementos em que aquelas pessoas conheciam, meus irmãos. Aquilo que estava oculto àquelas pessoas sobre o reino de Deus, também sobre o próprio Jesus Cristo, foi revelado àquelas pessoas por meio das ilustrações, por meio das histórias que Jesus ele contava, por meio das parábolas. O mistério da salvação estava sendo revelado a eles. E um desses mistérios foi ensinado a eles por meio da parábola do semeador que Jesus havia contado, onde através dela, através dessa história, ele mostra que aqueles que recebem a palavra em seu coração, como solo fértil, que escutam a mensagem de Jesus Cristo, como aquele solo bom para plantar, essa palavra ela frutifica. E essas pessoas fazem parte do reino de Deus. Então ele mostra, meus irmãos, inicialmente, que as parábolas serviam para levar as pessoas à salvação, dando, meus irmãos, o entendimento das verdades do reino de Deus. Por meio das parábolas, as pessoas entenderiam as verdades sobre a pessoa de Jesus Cristo, entenderiam as verdades sobre a salvação e entenderiam as verdades sobre o reino de Deus, levando essas pessoas à vida eterna, à salvação. Porém, meus irmãos, para outras pessoas, as parábolas não serviam para a salvação delas. Para outras pessoas, as parábolas, meus irmãos, elas serviam para a sua condenação. É isso que Jesus mostra quando ele diz: mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e sejam perdoados. Aqueles que eram de fora, que Jesus ele fala aqui, meus irmãos, eu acredito que ele está se referindo àquelas pessoas que não seguiam ele, que não criam nele, as pessoas que se opunham e também perseguiam o próprio Jesus, como os fariseus que acusavam Jesus de mentiroso e chamavam ele também de Beelzebul. Pessoas que não acreditavam em quem ele era, que ele de fato era um Messias e que não davam crédito, que não davam ouvidos àquilo que Jesus Cristo ensinava. Meus irmãos, a essas pessoas, Jesus ele diz que ensina por meio das parábolas para que elas não entendessem as verdades do reino de Deus. Para aquelas pessoas que não davam crédito ao ensino de Jesus Cristo, Jesus diz que ensinava por meio de parábolas para que elas não entendessem as verdades do reino de Deus. Verso 2 ele diz isso: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo,
ouçam e não entendam. Jesus, meus irmãos, ensinou por meio de parábolas porque ele não queria que algumas pessoas não entendessem as verdades sobre o reino de Deus. É isso que ele mostra ao dizer essas palavras. Aquelas pessoas, meus irmãos, que não davam crédito àquilo que Jesus falava, não iriam entender as verdades, os mistérios que Jesus ensinava em suas parábolas, porque eles não davam ouvidos. Ele faz uso delas, meus irmãos, simplesmente para ocultar a salvação a essas pessoas, já que elas eram pessoas que não davam ouvidos, que não davam crédito àquilo que Jesus ensinava, àquilo que Jesus falava. Então, meus irmãos, Jesus ensinava por parábolas para que aquelas pessoas que o escutavam e davam ouvidos a ele, viessem entender aquilo que ele ensinou. Mas também ele ensinava por parábolas para aqueles que não escutavam ele não entendessem as verdades do reino de Deus. Jesus, ao fazer isso, ele simplesmente está ocultando as verdades aos poderosos e sábios, aqueles que achavam que não precisavam escutar as verdades a respeito de Jesus Cristo e que não davam crédito a Jesus Cristo, e revelando aos pequeninos, que eram humildes e entenderam que precisavam escutar aquilo que Jesus falava. Os corações deles, meus irmãos, daqueles que não escutavam, que não davam crédito à mensagem que Jesus ensinava, ao ensino de Jesus, eram como os solos ruins da parábola que ele contou. Era como aqueles solos ruins que o agricultor ele saiu para semear na parábola que ele conta. Havia neles um coração duro, como o caminho onde as sementes caem. Havia neles, meus irmãos, um coração superficial, como o terreno rochoso. E havia neles, meus irmãos, um coração cheio de preocupações, ou seja, cheio de paixões mundanas, onde a semente da palavra não tem espaço para germinar e nem dar fruto. Esse era o coração daquelas pessoas. Assim, meus irmãos, a parábola ela tem um propósito duplo. Jesus ensina por parábolas com um propósito duplo. Primeiro, de levar salvação àquelas pessoas que recebiam o entendimento das verdades do reino por meio delas, que davam crédito àquilo que Jesus falava. E também servia, meus irmãos, para a condenação daqueles a quem era ocultada as verdades do Evangelho, para aquelas pessoas que não davam crédito àquilo que Jesus falava. Ele diz, para que não venham converter-se e sejam perdoados. A essas pessoas, Jesus ele ensina por parábolas para que elas não viessem se converter e nem fossem perdoados. Não era a intenção de Jesus perdoar os pecados daqueles que foram ocultas as verdades do reino, sabendo que eles não o escutariam, não dariam ouvidos àquilo que eles estavam ensinando. Jesus oculta essas verdades nas parábolas para que eles simplesmente não fossem salvos. Para que eles não fossem salvos. As parábolas serviam, meus irmãos, para a condenação dessas pessoas. As parábolas serviam para condená-las, já que não revelava os mistérios de Jesus Cristo, as verdades do reino de Deus a essas pessoas. Meus irmãos, o que nós vemos aqui nada mais é do que o princípio da eleição, onde algumas pessoas é revelado as verdades do Evangelho, do reino de Deus, é revelado e a outros não. E note, não há meritocracia nenhuma. Todos estão em igualdade. Os fariseus que negavam a Jesus eram tão pecadores, por exemplo, quanto o ladrão da cruz. Mas ao ladrão da cruz foi revelado as verdades do reino de Deus. Algumas pessoas vão dizer que Jesus ele diz essas palavras simplesmente por causa da dureza do coração daquelas pessoas, porque aquelas pessoas não criam de fato nele. Mas, pegando um gancho em Romanos, como eles iam crer se não entenderem?
Como creriam se não poderiam entender as verdades do reino de Deus? O que nós temos aqui nada mais é o princípio da eleição. Nada mais do que isso. Onde Deus ele elege um povo para receber a sua palavra. O que acontece aqui também, meus irmãos, é aquilo que Paulo ele fala em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Para com estes, ele diz, cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Ou seja, para aqueles que recebem o Evangelho é para a salvação. O Evangelho é para levar essas pessoas à vida eterna. Para aqueles que não recebem o Evangelho simplesmente serve para a condenação dessas pessoas. É isso que Paulo nos ensina e é isso que Jesus ele também nos mostra ao dizer o porquê que ele ensinava por parábolas. Mas, meus irmãos, o que é que nós podemos aprender de tudo aquilo que Jesus ele nos mostra nesse texto, tudo aquilo que Jesus ele nos mostra, mostrou aquelas pessoas e nos mostra hoje também? Primeiro, meus irmãos, nós podemos ver que nem todos que ouviram ou ouvem e que ouvirão a mensagem do Evangelho compreenderão aquilo que ela diz. Nem todos que escutam a mensagem que Jesus ele morreu pelos nossos pecados, de fato entenderão o que essa mensagem ela de fato quer dizer. Pois, meus irmãos, essa compreensão, esse entendimento, não é apenas um entendimento humano. Não é apenas algo, meus irmãos, que o ser humano ele entende de maneira humana. Não. Note que a mesma parábola que foi contada aos fariseus, aqueles que negavam Jesus, que perseguiam Jesus, também foi contada a outras pessoas. Também foi contada àquelas pessoas que criam nele. Os fariseus, eles não creram. E isso acontece porque o entendimento que temos da mensagem do reino de Deus, o entendimento que nós temos do Evangelho, vem do céu. Não é algo que vem da capacidade humana de entender essas coisas. Não, meus irmãos. Se Deus ele não abriu os nossos olhos para nós vermos aquilo que a mensagem do Evangelho é e aquilo que a mensagem do Evangelho ensina, nós não entenderemos. Então, surge aquela pergunta, por que a gente prega o Evangelho a muitas pessoas e muitas pessoas não se converteram? É simplesmente porque Deus ainda não abriu os olhos delas para elas verem e crerem nessa mensagem. Meus irmãos, é um entendimento que vem de Deus. Se Ele não nos der esse entendimento, nós não entenderemos aquilo que a mensagem do Evangelho ensina, aquilo que a mensagem do Evangelho é. Meus irmãos, então, aí, por que para o mundo o Evangelho é loucura, como diz Paulo em Coríntios? É simplesmente porque o mundo não entende essa mensagem. Por isso que para o mundo é loucura. Meus irmãos, nós aprendemos também que Jesus, ele, ao ensinar por meio de parábolas, mostra que a sua mensagem, o Evangelho, serve tanto para salvar pessoas, o Evangelho serve para salvar pessoas, como também para condenar pessoas. Para alguns, o Evangelho, meus irmãos, servirá para a sua salvação, mas para outros, o Evangelho apenas servirá para a sua condenação. Aqueles que escutam essa mensagem, aqueles que entendem e guardam essa mensagem em seu coração e creem nessa mensagem, colocar toda a sua esperança nessa mensagem, essas pessoas serão salvas. Aqueles que rejeitam essa mensagem serão condenados. O Evangelho ele serve como o selo de nossa eternidade. Se nós abraçamos e temos esse selo em nossa vida, nós temos a vida eterna. Se não, meus irmãos, nós não temos a vida eterna. Meus irmãos, a parábola nos ensina também, a parábola que Jesus contou, nos ensina que aqueles a quem não é revelado as verdades do reino de Deus, as verdades a respeito de Jesus Cristo, elas possuem um coração duro.
Essas pessoas possuem um coração superficial, um coração onde, meus irmãos, não há espaço para frutificar. A essas pessoas com um coração duro, com um coração superficial, com um coração onde não tem espaço para o Evangelho, o entendimento das verdades do reino de Deus não é revelado, pois a palavra não tem lugar em seus corações, pois a palavra não tem lugar em suas vidas. Por outro lado, aqueles que são revelados as verdades do Evangelho, meus irmãos, elas possuem um coração como um solo bom. Um coração, meus irmãos, aberto para a palavra, um coração que recebe a semente da palavra, e esse coração será um coração que frutificará, um coração que dará frutos. Essas pessoas frutificarão. E por último, meus irmãos, para nós que somos cristãos, essa palavra nos ensina que a nossa preocupação é de apenas pregar a mensagem do Evangelho. A salvação, o entendimento dessa mensagem, quem dá é Deus. Amém? Que Deus venha nos abençoar, meus irmãos. Deus abençoe. Amém.